volta a Daniele, existe a possibilidade dos filhos, quando adultos, moldarem o comportamento dessa mãe? Ótima pergunta, Daniele. Existe a possibilidade dos filhos, quando adultos, moldarem o comportamento dessa mãe? Daniele, eu jamais diria que não. Eu jamais diria que não. Eu sou um crédulo contumaz de que enquanto existe vida, pode haver metanoia, né? Arrependimento, mudança de mente. Agora, isso não quer dizer que a gente não vá tomar precauções. Isso não quer dizer que a gente não vá se valer do bom senso e da sabedoria, de modo que a doença do outro seja apenas do outro, mas uma vez o outro doente, ele não torne na sua doença todos em volta doentes também. Então é preciso essa sabedoria para saber se manejar. Agora, respondendo exatamente a essa pergunta, Daniele, dificilmente uma mãe dessa acorda com todos os seus filhos obedecendo cegamente aos seus caprichos. Dificilmente uma mãe dessa acorda se primeiro os próprios filhos não acordarem para com a sua contribuição na trama, porque a grande verdade é que quanto mais essas mães, conseguem envergar os filhos na direção dos seus próprios caprichos e os filhos passam a corresponder a isso, a contento, mais isso afirma esse modus operandi dessa mãe. Por isso, até que quando eu converso com esses filhos, né, esses filhos machucados, esses filhos distorcidos que vêm conversar comigo, eu falo para eles que as atitudes necessárias que eles precisam tomar, dentre eles essa que eu até citei agora há pouco, relativa ao distanciamento saudável, é uma decisão que se toma não só em benefício desse filho, mas também dessa mãe. Porque um dos passos a se dar para de repente incorrer na possibilidade dessa mãe acordar é parar de interagir e de alimentar essa cultura do capricho exercido por essas ferramentas e por essa maneira dessa mãe lidar com os filhos. Porque enquanto tiver filho adulando, se sujeitando, se humilhando, se castrando, se anulando, isso passa uma mensagem que alimenta, que fomenta o modus operandi adoecido da mãe. Então, certamente responder essa pergunta sempre cabe uma palavra depende, porque nós estamos num terreno que não oferece garantias. Mas eu diria que para nos aproximarmos da possibilidade dessa mãe mudar, é preciso que os que estejam em volta dessa pessoa manipuladora parem de alimentar, parem de interagir e de corresponder com a loucura, né? Com o capricho. E aí pode ser que se tenha uma maior chance dessa mãe. Obviamente no início ela vai protestar, ela vai se fazer de vítima, ela vai se dizer abandonada, ela vai se dizer largada, ela vai fazer de tudo. Algumas delas vão até simular desmaios, algumas delas podem até somatizar alguma coisa no corpo, vão parar em hospital, elas vão fabricar doenças, porque isso aí é um outro tipo de viés manipulativo dessas mães. Mas quando esses filhos aprenderem a entender essa linguagem da enfermidade perpetrada por uma mãe adoecida e não mais interagirem com esses mecanismos de manipulação, pode-se, e isso sem ressentimento, sem mágoa, sem espírito ou mentalidade de vingança,
Então essa mãe pode ter a possibilidade de ir acordando sim. Pode sim, Daniele. Pode sim.